Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Antes de retomar os nossos estudos sobre a doutrina da inspiração junto dos membros e assinantes do canal Controvérsia Católica, eu gostaria de responder publicamente a uma questão que me fizeram sobre o livro do Gênesis. Em realidade, trata-se de uma passagem bem específica e não pouco polêmica, em que se mencionam os Beni Elohim e também os Nefilim. Beni Elohim seriam os filhos de Deus, é a primeira vez que nós encontramos essa menção, isso ocorre no livro de Gênesis, capítulo 6, e também se fala dos Nefilim, os gigantes. Isso tudo ocorre entre o versículo 1 e o versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. E, como me pareceu que dar esta resposta seria de grande utilidade, porque assim as pessoas poderiam melhor perceber o valor dos estudos bíblicos, tanto para corrigir erros perigosos, como também para mostrar o quanto o conhecimento da Sagrada Escritura é útil para a instrução e a santificação de todos os que buscam a verdade. Então, me pareceu que não haveria coisa melhor do que compartilhar um pouco do que é o sentido católico desta passagem. Então, antes de começar a explicar, e neste vídeo aqui eu apenas vou explicar o que eram então os Beni Elohim, os filhos de Deus, vamos ler a passagem. Eu estou usando aqui a versão do Padre Figueiredo, de acordo com a revisão dos sacerdotes da LEB, Liga de Estudos Bíblicos, que nos anos 50, em comemoração do Ano Santo, publicaram uma versão monumental da Bíblia do Padre Figueiredo, com comentários e todo um tratamento especial desta versão. Então, vamos lê-la aqui, Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4, eu vou ler cada versículo com vocês, e então nós vamos para a explicação dos dois versículos, o primeiro e o segundo, que fala justamente sobre os Beni Elohim, os filhos de Deus, o que significaria isso, porque se eu entendo isso, eu vou entender tudo mais, o que são as filhas dos homens e por que então foi tão negativo o contato dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Eles se darem em casamento, porque essa união foi tão negativa e pode ser vista até como uma preparação para o dilúvio universal. Então, por que tanta corrupção se derivou desta relação? Bem, vamos aos versículos então. Versículo 1 diz assim: como os homens tivessem começado a multiplicar-se e tivessem gerado suas filhas. Versículo 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por mulheres as que de entre elas escolheram. Esses dois versículos que nós vamos nos concentrar para compreender neste vídeo. No próximo nós vamos continuar com os dois seguintes, que são estes. Terceiro versículo: e Deus disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne, e o tempo de sua vida não será senão 120 anos. Quarto versículo: ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque, como os filhos de Deus, novamente, Beni Elohim, os filhos de Deus tivessem tido comércio com as filhas dos homens, pariram estas aqueles possantes homens, que tão famosos são na antiguidade. Está falando dos Nefilim, dos gigantes. Ao ler, então, esta passagem, Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4, então, as questões principais que nos surgem podem ser feitas mais, mas ficaremos aqui nas principais,
são as seguintes. Quem são estes filhos de Deus? Beni Elohim. Quem são? E é isso que nós vamos responder neste vídeo aqui. Depois outras duas que ficará para o próximo. O que Deus quis dizer com o tempo de sua vida não será senão 120 anos? O que isso significa? Outra questão, evidente, todos já devem estar curiosos aqui. Quem são os tais gigantes, Nefilim, de que fala a Sagrada Escritura? Então essas são as questões. Mas realmente para poder compreender a passagem, é preciso saber quem são de fato esses Beni Elohim, ou filhos de Deus. A realidade é que nós podemos traçar as diferentes e polêmicas compreensões desta frase, né? Beni Elohim. Nós podemos entender a partir das traduções ou das versões que nos chegaram desse texto. Então, todas elas refletem os diferentes sentidos que a palavra Elohim tem na Sagrada Escritura, porque em certos contextos Elohim significa juízes, príncipes, magistrados, e assim poderia se traduzir ou se compreender, melhor colocando, como filhos dos príncipes, dos ilustres, dos poderosos. Ou então, em outros lugares nós encontramos também na Sagrada Escritura falando-se de filhos de Deus, ou Beni Elohim, como os próprios anjos. Isso nós encontramos no livro de Jó, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 38 do livro de Jó. Em três ocasiões, nós encontramos ele se referindo a filhos de Deus como os anjos, referindo-se aos anjos. Então seriam estes Beni Elohim os anjos? E também tem o outro sentido que seriam os descendentes de Sete, né, que é um dos ramos que vem de Adão, né, e é o qual vai sobreviver ao dilúvio por meio de Noé. E essa mesma é a descendência de onde vem Abraão, Davi e o próprio Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem essas três interpretações basicamente, que todas dependem do sentido que se dá para Elohim. Em certos lugares da Sagrada Escritura, Elohim significa juízes, magistrados, poderosos, ilustres. E assim nós encontramos em Êxodo, capítulo 21 e 22, e também no Salmo 81, todos eles falando dos juízes, as pessoas que representam a Deus. Isso até aparece em certas traduções ou versões da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis, com a versão caldeia, a versão árabe, também alguns ilustres tradutores, Símaco, Aben-Ezra e outros, entenderam Beni Elohim como filhos dos príncipes, dos poderosos, dos ilustres e outros sinônimos, em contraposição às filhas do povo ou plebeias. Então, significaria isso, seriam os homens principais que acabaram se misturando com aquelas de baixa condição. E essa é uma interpretação muito cara, não é de admirar, aos judeus, que é uma interpretação bem, digamos assim, material, né? Bem material, bem carnal, esta que fala então que seria uma questão de, digamos assim, uma mistura de classes. Então haveria uma classe superior, a elite, que acabou se misturando com as serviçais, com mulheres que não eram de alta classe, e nisso então gerou-se toda a corrupção dos costumes que levou ao dilúvio. Bem, a questão então é respondida
né, por um comentador, ele é dispensada por um grande comentador do Gênesis, chamado Afonso Tostado, comentador espanhol, um bispo espanhol por um tempo pelo menos, que escreveu vários comentários da Sagrada Escritura, dentre os quais um comentário em Gênesis, no qual ele vai dizer que não cabe essa interpretação de dizer que ele se refere aos juízes, aos poderosos, porque se fosse assim não haveria sentido haver um castigo universal, se a falta é de particulares, porque os príncipes, os ilustres, os poderosos são poucos. É o normal que sejam poucos. Então, se são alguns, e os demais, que não são os principais, os demais dos homens, que não são os principais, não estão em uma falta, porque então o castigo da universalidade e da gravidade, que leva a Deus, como diz a Sagrada Escritura, para que nós possamos melhor compreender, nós, seres humanos, que levou Deus a se arrepender de ter criado o homem. Então, se chegou neste grau, é algo muito universal. E, na verdade, Deus mesmo fala, o homem, fala de todos os homens. Então, não pode ser falta de particulares. Logo, essa interpretação mais carnal, ela não faz, ao que parece, muito sentido, não é? E assim também pensa Cornélios a Lápide, porém ele faz uma concessão a essa interpretação. Porque, se for entendido como príncipes, como os grandes, os poderosos, toda a descendência de Sete, a universalidade dos bons, nesse sentido, as pessoas virtuosas que seguem a religião, né, revelada, que transmitem para as próximas gerações justamente a esperança no Redentor e que, por conta disso também, a justo título, merecem ser chamados filhos de Deus, pela graça, como vai ressaltar Santo Agostinho, mas que é a justo título porque, assim como Deus chama os grandes, os montes mais vistosos na Sagrada Escritura, os mais excelentes e elevados, de montes de Deus, do Senhor, por que então não chamaria ele aos descendentes de Sete do Senhor ou de Deus, filhos do Senhor, filhos de Deus? Então não teria problema nenhum se aplicado universalmente a todos aqueles que constituem a verdadeira religião, aqueles que vivem de uma maneira santa e piedosa, cultivando a virtude. Então, por esta razão, poderia-se dizer eles eram os príncipes, eles eram os magistrados, os chefes da verdadeira religião, que era, naquela época, chefiada por quem? Justamente pelos patriarcas. Bem, então este é um sentido. Nesta linha mesma, mais literal, seguiu também Áquila, que foi um famoso tradutor da antiguidade da Torá para o grego. Ele seguiu não o sentido de juízes ou então de magistrados, mas seguiu no sentido de deuses mesmo. Né? Mas naquele sentido que nós encontramos no livro do Êxodo, né? E no Salmo 81, ou seja, deuses porque representam a Deus. E aqui vocês já percebam, meus caros, como na Sagrada Escritura, diferente do que querem os protestantes, existe uma verdadeira veneração por aqueles que são mensageiros, representantes de Deus. Eles chamavam de deuses a estas pessoas. Isso justamente no livro de Êxodo, veja que interessante, que os protestantes gostam tanto de utilizá-lo para falar contra a veneração aos santos e as imagens dos santos, que representam os santos. Aqui nós vemos que aqueles que representam a Deus, aqui nesta terra, os juízes, os sacerdotes, os príncipes, estes são chamados de deuses, porque representam a Deus, isso com máxima veneração. Se querem conferir exatamente, está em Êxodo 21, versículo 6, Êxodo 22, versículo 28, Salmo 81, versículo 6, entre outros. Aqui selecionamos só alguns para exemplificar esta situação, em que aqueles que servem a Deus são propriamente chamados deuses. E note bem, assim também Áquila, um tradutor judeu de que ninguém vai desconfiar, que era católico, que era
que era pagão, ele mesmo traduziu então filhos dos deuses. Neste sentido, de que era filhos dos grandes. Quem eram esses grandes? Os patriarcas, os representantes e chefes da religião verdadeira, aqueles da descendência de Sete. Muito bem, então, sem mais detalhes nisto aqui, vamos avançar agora para a segunda interpretação, e esta aqui bastante curiosa, que ela já aparece na própria versão, na verdade, alguns exemplares da Septuaginta. Septuaginta é a versão mais conhecida, talvez a mais antiga, grega, integral do Antigo Testamento. E ali, em alguns exemplares, ele já traduzia direto como anjos. Ele nem dizia Beni Elohim, como que numa versão grega, então, significando filhos de Deus. Não, ela simplesmente já constava como anjos, simplesmente. Aparecia anjos. E, na verdade, nós sabemos, no livro de Jó, como eu já falei, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 38, nós vemos Deus referir-se, ou o autor sagrado referir-se aos anjos como filhos de Deus. Então tem algum fundamento, ao menos? Estas versões que colocam já vertem Beni Elohim, filhos de Deus, como anjos. E, no entanto, alguns autores antigos e até mesmo padres da igreja entenderam ao pé da letra. Ou seja, quando se diz ali anjos, quer se dizer realmente anjos. E os anjos, então, teriam tido relações e tomado mulheres como suas esposas. Esse foi o pensamento, por exemplo, de Lactâncio, que para poder justificá-lo, ele disse que até aquela altura, os anjos eles teriam uma certa liberdade e como que o poder de merecer ou não merecer, de ter mérito e demérito. E isso foi algo muito comum entre os antigos, na verdade, pelo menos num certo período, de modo que nós vemos em Flávio Joséfo também, nas suas Antiguidades Judaicas, já no primeiro livro, ele falando que realmente os anjos bons é que ele está falando, os anjos eles buscaram relações, comércio, como se diz, com as mulheres. E Filo de Alexandria vai até além e descreve um pouco mais isso, pelo menos naquilo que ele imagina. Ele diz que estes anjos eles eram espíritos que andavam pelos ares, pairavam pelos ares sem corpo e que sentiram o desejo de se unir, ou melhor, de como que procurar morada no corpo dos homens. E assim ele tenta explicar esta situação. Aí ele inclusive vai dizer, nesse seu comentário a esta passagem, que isso foi um benefício que Deus havia dado aos homens, mas que mesmo assim não aproveitaram desse benefício e tudo mais. Bem, quem conhece melhor a hermenêutica de Filo de Alexandria vai entender que partindo de Filo de Alexandria não é algo tão estranho, mas realmente é bastante impressionante. E muitos padres da igreja também foram desse partido. Isso é realmente bastante interessante. Por exemplo, São Justino Mártir, ele vai dizer que esses anjos, de que fala a Septuaginta, que era o texto referência da maior parte dos autores eclesiásticos dessa época, esses aí, na verdade, são os demônios que os pagãos adoram e que, vez por outra, esses demônios assaltam as mulheres na sua luxúria. E isso, então, fica bem entendido ali, quem lê a primeira apologia de São Justino, compreende que esse era o pensamento dele a respeito dessa passagem, embora ele não está falando ex professo, como um comentador bíblico, mas é isto que ele realmente entende. E se nós seguimos, então, vamos na sequência, a São Justino segue Atenágoras, e Atenágoras ele acrescenta que a queda dos anjos ela se deveu ao amor impúdico que eles tinham pelas mulheres. E foi isso que fez com que eles caíssem. E parece que São Clemente de Alexandria, também algumas de suas obras, foi mais ou menos no mesmo sentido. Mas nenhum deles chegou a tanto, talvez, a tantos detalhes, e aquilo que o padre
o padre Calmet diz até exageros, né, como Tertuliano. Tertuliano, um dos primeiros padres latinos, vem dizer que os demônios, amantes das mulheres, eles não só as corromperam com a sua luxúria, mas também eles ensinaram a elas a astrologia e a se enfeitar. Inventaram essas questões de usar esses adornos, né, pedras preciosas e também coisas para se embelezar. Fala-se ali em metais e drogas, né? Nós podemos pensar em cosméticos, mas bem, isso teria sido uma arte demoníaca para envaidecer, enfim, para perder as mulheres, e assim é o que ensina Tertuliano. E o discípulo de Tertuliano, São Cipriano de Cartago, também segue na mesma esteira do mestre e chega nos mínimos detalhes a concordar com Tertuliano nesse ponto. E por incrível que pareça, Santo Ambrósio também é desse parecer. Nós encontramos na obra dele e de muitos outros também desse período. Até mais ou menos ali o século III, por ali, ainda tem uma certa predominância esse parecer. E é algo bem impressionante, porque parece, quando nós ficamos a par disso, que concepção então tinham, né, dos anjos? Os anjos agora eles teriam uma espécie de corpo, como é isto, né, para ter esse comércio com as mulheres. E como é que é? Eles sentiam paixões? Como que os anjos, que são puros espíritos, como ensina o Salmo 103, que justamente explica sobre o primeiro dia da criação e fala da criação dos anjos, e diz que Deus fez os anjos espíritos. Como podem eles que são espíritos, então, agora sofrerem aqueles que são movimentos que nós sentimos por conta do corpo, né? Movimentos carnais? Então, como é que fica isso? E ainda mais estranho, como é que ficaria, então, que os anjos que Nosso Senhor, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 30, diz que não casam e não se dão em casamento, né? Nosso Senhor respondendo ali aos saduceus, falei esses dias sobre os saduceus aqui. Bem, os saduceus, né, perguntaram sobre a questão da ressurreição. Nosso Senhor falou para eles, não, no céu, né, aqueles que estão no céu, os bem-aventurados, eles vão ser como os anjos. Então não vai ter esse negócio de casamento. Então como é que pode? Os anjos, nós sabemos que por natureza, eles não casam e se dão em casamento. Nós sabemos que os homens, depois que vão para o céu, né, acaba-se com o contrato conjugal, não tem mais esse negócio de casar-se e se dar em casamento. Então como é que os anjos aí têm esse comportamento estranho? E parece que eles não têm uma natureza fixa, né? Que ainda eles têm essa escolha de fazer isso ou aquilo. Não diz São Pedro que eles foram lançados de uma vez para sempre no inferno? Então como é que fica isso? Essa questão. Então, a explicação mais fácil, né, que se pode dar a essa questão é que muitos dos padres nessa época, eles tinham como autêntico um livro chamado Livro de Enoque, que é um apócrifo, na verdade, que quando se tratou de fixar essa questão do cânon bíblico, foi totalmente rejeitado, porque ele tem uma origem não só obscura, como também contém certas fábulas, certas coisas que carecem de toda a plausibilidade, né? Dentre as quais essa história aí, como acabo de contar para vocês, que parece que se basearam esses autores. Autores que estavam num contexto, vamos aclarar também que isso é importante, num contexto de apologética, né? Apologética contra os pagãos, e que ainda tinha influência dos pagãos. Os pagãos, eles ensinavam coisas semelhantes, de certa maneira, sobre os deuses, né? Os deuses antigos. Então, se nós lemos, por exemplo, o diálogo Crátilo, de Platão, nós vamos encontrar que Platão diz assim, que os deuses movidos de amor, né, eros, né, pelas mulheres, eles se unem a elas, e desse eros, então surgem os heróis, né, os semideuses. As pessoas aqui já devem ter escutado falar de Hércules, também tem Rômulo, tem Enéas. Todos esses são seres mitológicos que dizem, né, tinham uma parte
divina, uma parte humana. Essas são as fábulas dos pagãos. E muitos poetas modernos querem se esposar desse pensamento, ou se baseando nos pagãos, ou, enfim, nessas interpretações mais esotéricas. E, no entanto, se nós olhamos com atenção para o contexto, e foi isso que muitos padres que se dedicaram especificamente ao estudo das Sagradas Escrituras concluíram, se nós, com atenção, procuramos compreender essa passagem, nós vamos perceber que não faz o menor sentido falar de anjos nesse sentido ao pé da letra. Não só por essas coisas que eu falei a vocês, mas também por outras considerações. Eu vou remeter aqui algumas autoridades nesse respeito, mas antes de tudo, é bom falar no próprio Santo Agostinho que essa letra, né, diz anjos, na Septuaginta, nessa versão, em alguns exemplares da Septuaginta, ele que é um grande defensor desta versão da Sagrada Escritura, vai dizer assim, bem, de anjos na Sagrada Escritura, no sentido literal de mensageiros, nós também temos a menção, por exemplo, de São João Batista, que é tratado como anjo no grego, né? Angelos, de mensageiro, um mensageiro de Deus, e também o profeta Malaquias também é chamado de anjo, neste sentido. Então, da mesma forma que nós podemos dizer, bom, dos filhos de Deus também se dizem os juízes, também se dizem os próprios anjos, também podemos dizer, dos anjos também se podem dizer os próprios homens. Então, isto aí poderia muito bem estar se referindo a quem? Aqueles que são os mensageiros, os transmissores da mensagem de Deus, né, sobre o Messias vindouro, sobre o Redentor que haveria de libertar os homens do pecado, que eram quem? Os patriarcas. Então, se vamos entender anjos aqui, podemos muito bem entendê-lo, anjos, como os próprios patriarcas descendentes de Sete, né, descendentes de Adão, por Sete, até Noé, que será aquele que, com mais 7 parentes seus, escapará deste castigo universal que nós estamos começando a ver aqui devido à questão da corrupção dos homens. Muito bem. Então, isto já é algo que nós podemos dizer a respeito disso, né? E aqui, para enfatizar essa questão de que Beni Elohim seria realmente mais propriamente falando o que se refere aos filhos de Deus como os descendentes de Sete, deixem-me ler para vocês aqui o que escrevi, já como que para apresentar, né, essas autoridades que transmitem a nós aquilo que é o consenso, ou digamos assim, o sentimento unânime, né, dos autores católicos atualmente sobre essa questão. Isso já desde muito tempo, desde o século III, como eu lhes falei, né? Isto aí, todos aqueles que examinaram detidamente esta passagem chegaram a esta conclusão, e eu depois, para terminar, vou assinalar alguns motivos pelo contexto. Entendendo que os anjos de Deus são espíritos, como ensina o Salmo 103, versículo 4, ao narrar poeticamente o primeiro dia da criação, e sabendo que não é próprio dos anjos, assim como não é dos bem-aventurados no céu, tomar mulheres como suas esposas, Mateus 22, 30, logo viram os santos padres que, seja pela graça que lhes mereceu o título de filhos de Deus, seja pela queda que lhes mereceu o castigo terrível do dilúvio, é aos filhos de Sete que se deve entender por filhos de Deus. A estes, aos filhos de Sete. E por conseguinte, filhas dos homens se entendem aquelas que vêm da linhagem de Caim, a linhagem maldita de Caim. E sobre isso nós vamos falar com mais detalhe já em seguida. Mas vamos mencionar algumas autoridades, como por exemplo São João Crisóstomo. Podemos dizer que, desde que São João Crisóstomo, Boca de Ouro, se pronunciou sobre isso, na sua homilia 22, sobre o Gênesis, ainda em Antioquia,
quando ele se pronunciou sobre isso, já como que a situação virou nesse respeito, né? E ficou bastante claro realmente aquilo que estou começando a demonstrar aqui, que não se deve entender como anjos no sentido ao pé da letra, e tampouco como simples a porção do povo, o principal, como querem os judeus de uma maneira carnal, mas sim no sentido cristão, aqueles que eram a igreja verdadeira daquela época, os justos, né, que eram representados pela linhagem de Sete. Isso nós vamos ver pelo contexto. De onde que surge essa passagem que faz este comentário aqui, dessa mistura que há entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas notem, São João Crisóstomo ele já coloca isso. Também nós achamos em Teodoreto, na questão 48, sobre o mesmo livro de Gênesis. São Cirilo de Alexandria, também no livro 9 contra Juliano, também fala sobre essa questão. E mais facilmente, mais acessível a nós todos aqui, é o que Santo Agostinho ensina na Cidade de Deus, capítulo 15, livro 15, capítulo 23. É muito mais fácil, muito mais acessível encontrar, até por ser em latim, o original. Então, essa obra é de Santo Agostinho, onde ele disserta a respeito disso. E muitos dos pontos que nós tomamos aqui, não todos, porque muito nos baseamos em Cornélio da Lápide, em Tostado, em alguns outros autores, também alguns outros comentadores mais modernos, mas muito do que dissemos, né, tem respaldo em Santo Agostinho. E nada melhor do que remeter ao próprio Santo Agostinho para aqueles que querem um aprofundamento. Então, leiam Cidade de Deus, né, livro 15, capítulo 23. E posso dizer a todos vocês, esse é o sentir comum de todos os doutores católicos. Então, se querem entender o que é filhos de Deus, né, Beni Elohim, nesta passagem, eu digo a vocês, ele significa a descendência, os descendentes, os filhos e descendentes de Sete, em contraposição, não à ralé da sociedade, como querem os judeus, ou então as mulheres, né, que foram seduzidas pelos anjos, né, como querem os poetas modernos, os mitógrafos antigos, enfim, não. Se referem a essa daí, a descendência de Caim, a descendência maldita de Caim, da qual nós vamos falar um pouco mais agora para encerrar esta questão aqui, mostrando a importância do contexto, né, que nós devemos dar sempre a uma passagem bíblica, sempre entender em que contexto que se encontra esta passagem. Então eu li esses dois versículos da Sagrada Escritura, em que contexto eles estão? Eu posso falar aqui em um contexto imediato, que é o que eu já encontro, já posso localizar, já ali mesmo, né? Ela é parte do quê? Né? Ela é parte de que todo, vamos entender assim. Qual é esse contexto mais imediato? E aí, eu vou deixar aqui um texto para que possam acompanhar, mas de uma maneira simples, eu posso dizer a vocês que é no contexto da preparação para o dilúvio. Essa preparação para o dilúvio, ela se divide em duas partes. A primeira parte, que é esta, do capítulo 6, versículo 1 a 4, ela fala sobre a corrupção dos homens. Esse estado de corrupção dos homens, qual foi a causa disso? E tem também os versículos de 5 a 8, nesta preparação para o dilúvio, para a história do dilúvio de Noé e o dilúvio universal. Então tem também esta parte de 5 a 8 que fala sobre a ameaça de Deus, né? O que Deus vai castigar os homens, né, por conta dos seus pecados. Então, primeiro a situação da corrupção nós vemos ali, e essa corrupção, nesses 4 versículos nós percebemos, ela é por causa desta união dessas duas espécies aí de indivíduos, os filhos de Deus com as filhas dos homens, e união e matrimônio. Então, supõe que estavam separados. E aí eu pergunto a vocês, mas quem que estavam separados até aquele momento? Aí nós vamos para o nosso contexto mais, podemos dizer, próximo. Né? Está mais perto dessa passagem, vamos para o capítulo anterior. Eu sei que o que vem depois é o dilúvio, que é a consequência dessa situação de corrupção. Mas como é que eram as coisas antes? Ou até, pelo menos assim, se eu entender que estas coisas, esta corrupção aconteceu até mesmo, não cronologicamente,
depois, mas é uma digressão que faz o autor. Isto pode ser entendido se eu for, por exemplo, segundo Flávio Joséfo, ele vai dizer que já no tempo de Enoque, já na 7ª geração de Sete, tinha começado a haver essa mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que seriam as cainitas. Então, não quero dizer cronologicamente, mas vamos no livro, na ordem das matérias, o que veio antes. O que vem antes é a descrição da genealogia de Adão, até Noé, por Sete. É justamente o que eu estou falando o tempo todo aqui, a descendência de Sete. Se fala da descendência de Sete, e com detalhes muito interessantes, porque ali nós vemos que os grandes patriarcas dessa época, eles eram longevos, os patriarcas antediluvianos, eles viviam durante muito mais anos do que nós, cerca de 10 vezes mais do que o homem vive hoje, e até mesmo no próprio tempo de Moisés, muito mais. Então, chegava-se a viver para mais de 9 séculos, 9 séculos para mais, a média ali de 800, 900 anos. Então, eles tinham uma longevidade muito grande. E essa descendência de Sete, retratada em Gênesis capítulo 5, além de tudo, era piedosa. E nós vemos personagens piedosos nela. Por exemplo, quando ouvimos falar de Enoque. Enoque foi aquele que caminhou com Deus, diz a Sagrada Escritura. Isso é um hebraísmo, nós vamos estudar essas coisas. Hebraísmo é o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele viveu santa e piedosamente. É isso que quer dizer quando fala andar com Deus. Então ele viveu de uma forma piedosa. E não passou dos 300 anos, o que naquela época não era muita coisa. 300 anos ainda estava na flor da idade. Então foi arrebatado com 300 anos da presença dos homens para estar junto de Deus. E os autores dizem, por exemplo, que assim foi porque já começou ali, na sua época, esta corrupção dos homens. E acontece assim, o Catecismo de Trento também nos confirmará nesse respeito, que quando nós vemos pessoas santas desaparecerem da vista dos homens, ou seja, morrerem jovens, pessoas que, pela promessa de Deus, no 4º mandamento, que vivem piedosamente, que são pessoas respeitosas com as autoridades, com Deus em primeiro lugar, depois com seus pais, enfim, com todos. Essas pessoas têm a promessa de ter uma vida longa. Então, quando isso não se efetua, é porque Deus quer que elas não tenham de padecer os castigos que Ele irá mandar ao mundo por conta da sua corrupção. E assim sucede com Enoque. Enoque era muito piedoso, mas não só Enoque. O próprio filho de Sete recebeu o nome de Enós, que segundo Santo Agostinho quer dizer ressurreição, e é concebido então e invoca a Deus. Dizem que ele foi o primeiro a invocar ao Senhor. Isso significa, como dizem os comentadores católicos, significa que foi o primeiro a estabelecer um culto mais público a Deus. Se cultuava a Deus antes, como sempre, desde Adão e Eva, mas ele que invocou publicamente. Então, como que deu essa dimensão mais eclesiástica, pública, desse culto a Deus. Então, o que já veio desta prole de Sete. Então, já era um homem piedoso também. E assim, se nós pegamos Noé, o próprio Noé, ele nasce de um ato de esperança de seu pai, Lameque, como o filho da consolação. Ele esperava receber a consolação e esperava então que já Noé fosse esse Messias. Ele era uma figura de Cristo. A arca seria uma figura da igreja, não era já o Messias, mas mostra a viva esperança que essa descendência, essa linhagem de Sete tinha no Redentor, em Jesus Cristo. Já então nós vemos uma genealogia de homens piedosos, longevos, que nós também podemos pensar, como pensa Cornélios a Lápide, que eram homens também de estatura, de uma grande estatura, não só moral, mas até mesmo física, aí por isso viviam tanto tempo. E já todo diferente é o quadro que nós obtemos se nós recuamos um pouco mais. Então vamos agora para uma contextualização mais remota. Vamos para o capítulo anterior, Gênesis,
capítulo 4. Primeiro, já começamos ali com um crime. Caim que mata Abel, e Caim impenitente, e Caim que foge da vista de Deus, e Caim então que estabelece a primeira cidade, e não coloca o nome de Deus nessa cidade, não invoca a Deus, como fez Enós, mas põe o nome do seu filho, Enoque, não o mesmo Enoque, outro Enoque, e põe então o nome desta cidade, do nome do filho, uma cidade que pode bem ser considerada a cidade dos homens, porque ali não se tem a piedade que nós vemos nos patriarcas da linhagem de Sete. Pelo contrário, ali nós encontramos concentrado na figura de Lameque, um homem extremamente ímpio, um homem que, primeiramente, violou a santidade do matrimônio. Foi ele que introduziu no mundo a bigamia, tomando 2 mulheres. E assim tomou 2 mulheres, e a estas mulheres dizia ele assim, que, jactando-se da sua própria força, dizia que Caim, né, matou um homem, eu também matei um homem. Isso aqui é uma paráfrase, porque é um pouco diferente, levemente diferente do que está no próprio texto, mas é interessante que é o primeiro verso da Sagrada Escritura, a primeira tentativa de uma poesia, e segue o paralelismo hebraico, que nós vamos ensinar também quando falarmos sobre poesia hebraica. Aí segue o paralelismo, ele diz que ele matou um homem, se jacta disso, e diz que aquele que tocar em Caim, né, irá ter de padecer 7 vezes. Irá ser castigado 7 vezes. E aquele que tocar em Lameque, 70 vezes 7, diz ele. E ele diz isso brincando com a palavra de Deus, com o que Deus tinha dito a Caim, confiando na sua própria força, jactando-se de um homicídio, e enquanto um bígamo, violando o matrimônio. Ou seja, homens totalmente ímpios, e homens que não se destacavam pela oração e pela piedade, mas se destacavam antes por feitos materiais, por progressos, como se diz hoje em dia. Foi justamente a descendência de Caim que deu origem a certos dispositivos, a certos aparatos, certas artes que os homens conheceram a partir de então, como a metalurgia, como a música, como também a confecção de tendas. Os judeus também vão falar que por Noemi vem a tecelagem, né? Também a arte da tecelagem. Enfim, dessa descendência de Caim só se pensa em coisas terrenas e só se pensa em crimes, né? em vingar a própria força, em coisas assim, e não sabemos o quanto viveram. A Sagrada Escritura não conta, sinal de que eram débeis, viviam mal e viviam pouco. É isso que nos dá a entender, e Cornélio Zalápide, nesse ponto, ele nos corrobora, né, mostrando esse contraste entre essa descendência, e veja a diferença, então, entre as duas descendências. Então, nós temos aquela que vem de Caim, a maldita, aquela que será totalmente cortada, que não viverá mais, porque só a de Sete sobreviverá ao dilúvio, esta irá perecer com as águas, e totalmente diferente ela pela sua impiedade, pela sua debilidade daquela, né, que é do agrado de Deus, que é da graça, como Santo Agostinho vai enfatizar, que é essa descendência de Sete. Então, muito bem, é isso que nós podemos concluir, e aqui deixem-me, só para questão de frisar essa diferença, aqui do nosso contexto remoto, deixem-me frisar dizendo que, diante do que nós dizemos, fica evidente que depois da criação e da queda de Adão e Eva, isso nós vemos em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, então Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, e como uma consequência do pecado e impenitência de Caim, Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 15, havia 2 raças bem distintas entre os homens. Uma que perseverava na esperança do Redentor prometido, outra que vivia no esquecimento de Deus e das coisas santas. É esse contexto
que o autor sagrado vem nos apresentar como a causa da corrupção dos homens, que exigia tão rigoroso castigo da parte de Deus. Portanto, eis como devemos entender a relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, descrita em Gênesis, capítulo 6, versículo de 1 a 2. As duas raças humanas, aquela de Caim e aquela de Sete, depois de terem vivido separadamente, encontram-se e dessa união derivam os maiores males. E aqui tire as conclusões. Pense bem nas companhias com que você tem se relacionado. Se são realmente pessoas de Deus? E pense também o prejuízo que causa não só a uma pessoa, mas até uma nação se relacionar, ter contato com nações ímpias, como nós vemos na própria Sagrada Escritura, quando o povo escolhido por Deus começava a se relacionar com aqueles que eram os idólatras. E assim também nós podemos dizer, quando pessoas da Igreja Católica se relacionam com pessoas que são heréticas, ou pessoas que são mundanas, como isso sempre leva ao prejuízo dos bons, e nunca o contrário. Tem aquelas pessoas que querem viver fazendo o apostolado, né? E vão então se enturmando e se aproximando, os carismáticos são muito assim, né? De todas as pessoas que muito mais facilmente vão conseguir arrastá-lo para o mal do que ele conseguir pela sua virtude, pelas suas próprias forças, o que só se obtém por uma graça especial de Deus, do que ele conseguir arrastá-los para a virtude. E isso nós vemos sucessivas vezes na Sagrada Escritura. E assim nós vemos que os filhos de Sete, que eram piedosos, que eram bons, que cultivavam a religião verdadeira pelo simples contato, o simples casar-se com essas mulheres dos canitas, o que aconteceu com eles? Se corromperam também. Ou para agradá-las, ou para conquistá-las, enfim, de alguma maneira. E aí, novamente, a questão, a importância, como diz Santo Agostinho, na cidade de Deus, de não buscar nas nossas amizades aquilo que há de comum entre bons e maus, ou até os nossos afetos. A beleza é uma coisa que Deus deu como um dom tanto para os bons quanto para os ímpios. Pode haver pessoas extremamente péssimas que são belas, e isso é indiferente, é algo comum, mas nós devemos procurar mais aquilo que nos distingue, que é a virtude, aquilo que distingue os justos, que os tornam diferentes. Então, antes de buscar questões de beleza, questões que são da concupiscência dos olhos, como Lameque fez, não como Enoque, como fez Lameque, o ímpio, da descendência de Caim, que buscou as suas esposas. Se nós vamos ver a etimologia dos nomes das esposas de Lameque, nós vemos que um é beleza, se nós tiramos, né, do hebraico, e o outro é sombra, ou seja, coisas exteriores. Lameque, ao entrar na bigamia, essa relação com duas mulheres, o que ele estava procurando? Procurando o exterior, não a virtude. E assim, muitas vezes, quando vai se escolher uma pessoa, não se escolhe pela virtude, mas se escolhe pelo exterior, com os olhos da carne, com a concupiscência dos olhos, como vai dizer São João. E é aqui que nós podemos estar colocando a perder as nossas almas. Estamos procurando uma pessoa que não será uma boa pessoa, que não nos levará para um bom caminho, não nos levará para a virtude e para Deus. Então a importância daqueles que buscam se casar, e também aquelas pessoas que buscam perseverar no bem, de estarem sempre com pessoas boas, de elegerem uma pessoa para a sua companheira de vida, como se diz, uma pessoa virtuosa, que tenha virtudes, que tenha sinais claros de virtude, mais do que outras coisas. E esse aqui é um alerta, porque senão nós podemos esperar dessas uniões os maiores males. A união de católicos com hereges, a união de fiéis com infiéis, a união de bons com maus, ela gera os maiores males. E é por isso que este ecumenismo que se promove hoje em dia é algo que
reserva para o mundo os maiores males. E isto é totalmente seguro. Até se nós formos lembrar do que disse Filão de Alexandria, ele vai lembrar que Deus concede bens para os homens, porque a sua misericórdia é tão grande, ele concede muitos bens. E só depois ele castiga. E assim nós vemos o mundo hoje, as pessoas tranquilas, gozando de uma certa paz, de uma certa liberdade. Porque Deus é muito bom. Mas vai chegar o momento da justiça divina e será terrível, porque essas pessoas não estão como não estavam aqui. Os homens preparados estavam na corrupção do pecado e mal podiam saber que já estava próximo, nós vamos ver, 120 anos, vamos tentar entender o que quer dizer esses 120 anos, já estava próximo o grande castigo. Disse que os filhos de Deus veem a formosura das filhas dos homens, isto é, com olhos profanos e sensuais, mais como bígamo Lameque do que como o justo Enoque. Dão mais valor à beleza que tinham em comum com os maus do que à virtude que os distinguia e enobrecia, fazia com que fossem chamados de príncipes. Como nós vimos aqui, que tudo isso realmente nós podemos chamá-los de anjos, podemos chamá-los de príncipes, podemos chamá-lo, a própria Bíblia nos permite isso, deuses. Tal é a proximidade, o modo como representavam a Deus, na sua virtude, na sua dignidade. Assim como nós podemos ser chamados, de coerdeiros de Cristo, irmãos de nosso Senhor, que é muito maior do que nós, e ainda assim temos essa grande dignidade, mas por quê? Por aquilo que nos distingue, não por aquilo que nós temos em comum com todos os outros. Claro está que os filhos de Deus não são os anjos, como quiseram São Justino, São Clemente de Alexandria, Tertuliano, Atenágoras, Lactâncio e muitos poetas modernos que tomaram esse partido. Os anjos são puros espíritos, repito, Salmo 103, versículo 4, que por sua própria natureza não se casam e dão em casamento, como fazem os homens. Confira Mateus, capítulo 22, versículo 30. Essa expressão designa propriamente os descendentes de Sete, que pelo seu caráter religioso multiplicaram-se até então como verdadeiros filhos do Senhor. Do mesmo modo, por filhos, ou melhor, por filhas dos homens, deve-se entender as mulheres saídas da raça de Caim e que traziam consigo sentimentos mundanos. Tomaram-nas por mulheres e logo foram atraídos para seus caminhos mundanos e perversos, como aconteceu tantas vezes desde então. Então, que isso não ocorra conosco e que esse estudo, esse pequeno estudo, esse micro estudo que fizemos aqui, apenas de 2 versículos da Sagrada Escritura, tão ricos como eles são e tão profundos, e aqui nós fomos apenas na ponta do iceberg, porque se quisesse realmente colocar tudo o que poderia ser dito sobre isso, isto aqui que é um resumo do resumo, então nós poderíamos ficar realmente horas e horas e horas conversando sobre isso. E olhem que a minha intenção era fazer um vídeo bastante breve, mas ainda assim, vejam 2 versículos da Sagrada Escritura. O quanto é denso e tamanha é a sabedoria da Palavra de Deus e o quanto ela excede qualquer pensamento humano, profano, filosofia, como é superior à Sagrada Escritura e como ela completa e como ela satisfaz e como ela consola e como ela anima e exorta para a virtude e a justiça. E que assim então nós possamos ser exortados e possamos fazer bons propósitos e agir como filhos de Deus, descendentes de Sete, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Bem, então, é isso, penso que eu respondi a questão. Então, o que se entende ali por Beni Elohim, significa filhos de Deus no sentido da descendência de Deus, a descendência de Sete, de Adão, até Noé por 7, é isto que significa, uma descendência que corre em paralelo, como cidade de Deus, contra aquela outra linhagem maldita de Caim. É isto que significa.
Então esqueça o que está na propaganda, o que dizem que são os anjos de não sei o que, lá dos gauleses ou de qualquer lugar. Não. Ou então da mitologia grega, enfim, qualquer coisa que seja nórdica, isso vai indefinidamente essas histórias. Não é isso que significa. E tampouco aquele entendimento, como é próprio dos judeus, extremamente carnal, materialista, que também não condiz com o sentido desta passagem. E é isso então, que isso nos sirva como um bom treino sobre essa questão aí de interpretação bíblica, muito interessante, realmente eu gosto muito, na verdade, de estudar essas matérias e de também transmitir um pouco do que aprendo com os demais. Então é uma grande satisfação minha poder dar essa lição e espero continuar, quando tiver oportunidade, aí, explicando os outros 2 versículos. Muito obrigado por sua atenção. Se tiver mais alguma dúvida ou alguma questão bíblica, de repente seria interessante colocar aqui nos comentários, tá ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.